Olha, se você quer entender, aprender como ajudar novos convertidos ali nos seus primeiros passos, como ser um líder dentro da sua universidade ou como ter um relacionamento baseado ali nos propósitos de Deus, fica nesse episódio, que esse episódio é pra você. E aí, gente, tudo bem? Tá começando mais um episódio aqui no Papo Com. É um prazer estar com você que tá assistindo a gente aqui. Prazer estar com você, Lucas. Tudo bem? Tudo bem, Lei? Como é que você tá? Eu tô bem. E você? Tá se sentindo falante hoje? Eu tô sempre. Tá sempre, Eu né? nasci assim, aquela figurinha, nasci pronto. Hoje Só que vai até meia-noite, vai virar Hoje vigília. vai, porque o convidado de hoje tem muito conteúdo pra nós aí. É verdade. Hoje a gente tá com uma pessoa top, hein? Pois é. A gente vai falar sobre ele ou a gente vai deixar ele se apresentar? Eu acho que a gente vai deixar ele se apresentar, mas assim, antes, né, cara? Você vai esquecer no final, então, de cara, por favor, pra você não se arrepender amargamente de não ter compartilhado e curtido esse vídeo, faça isso agora. Porque a gente garante, lá garantia somos nós, de que esse vídeo vai ser muito bom. Vai ser muito bom, o convidado é muito especial, então curte, compartilha, joga nas suas redes, nos seus grupos da igreja local, porque ele é pastor, se converteu na faculdade, vai contar um pouco mais dessa história para nós, de um ministério razoavelmente relevante nos dias de hoje, né? Não muito conhecido. Acho que pouco. Pastor Gabriel Namorato, se apresenta aí para nós, seja bem-vindo ao Papo Com. E aí, galera, tudo bem? Obrigado aí, Lucas, Letícia, galera aí do Papo Com. Que honra estar aqui, obrigado por me convidarem. Eu adoro podcast, muita gente me conhece de podcast aí. Eu gosto pra caramba, sou um cara comunicativo, adoro esse microfone ficar me ouvindo a minha voz aqui mais grossa. Mas, cara, que legal, estamos aí, como você disse, faço parte do Dunamis, a galera do Dunamis Movement aí, a galera Acho que conhece. ninguém nem conhece, né? Pois ninguém é. deve saber quem 17 anos aí, já, Dunamis já tá há um tempo aí. Já é um jovenzinho. Então, faço parte do Dunamis. Hoje no Dunamis eu lidero o Dunamis Pockets, que é o braço de missões universitárias, né? Nós treinamos jovens universitários para pregarem o evangelho dentro das suas faculdades. Eu fui alcançado pelo Pockets, né? Eu era um universitário na minha faculdade e Deus me encontrou através de um Dunamis Pockets. E na minha igreja local, tive um trabalho aí nos últimos anos com adolescentes. Eu e minha esposa, nós liderávamos o Ministério de Adolescentes. Mas esse ano eu e ela, a gente transicionou e estamos liderando um ministério que nós chamamos lá de integração. Dentro da integração, cuida de novos visitantes, novos convertidos, novos nascimentos e novos membros. Então, legal. só gente nova aí, né? Novos tudo. Porque, enfim, então vem o novo visitante, a gente conhece ele. O cara acabou de se converter, a gente ajuda ele, que chama jornada, né? A gente ajuda ele a crescer aí nos primeiros passos como um cristão. Quer se batizar, né? Seria batismo e também quer se tornar membro. Então, os novos membros também têm o processo de membresia. Então, hoje na igreja local a gente cuida disso e no Dunamis eu cuido dos jovens universitários. E é isso, cara, um pouquinho de tudo, né? Legal, que legal. demais. Prazer ter Legal você demais. aqui, Gabriel. Verdade, muito, muito bom. Cara, eu quero começar, a gente acompanhando você nas redes, automaticamente a gente associa Pastor Gabriel Namorato. Sobrenome interessante, viu? Só pra não fiquem chateados, tá? Eu não sou pastor, tá? Mas tudo bem, não tem problema. Poxa vida. Mas vocês estão certos, porque eu também faço isso. Quando eu vou numa igreja ministrar, eu não sei quem é pastor, quem não é, tinha todo mundo de pastor. Mas tudo bem, não sou pastor. Estou indo pra esse lugar um dia, quem sabe. Mas pode me chamar de Gabriel Namorato, tá tudo certo. Tá bom. Ou só Namorato. Como diz aquele coach mirim, é só um membro mesmo, né? Sou Nem só baterista membro, você virou, né? Exato. Não, mas fique tranquilo, não é pra vocês ficarem chateados não, mas tá tudo certo. Não, tá certo então. E aí a gente associa, né, você, o seu ministério pessoal ali, a liderança jovem, a liderança de adolescentes. Sim. O Pockets a gente quer ouvir também mais sobre isso. Imagino que muita gente já conheça, né? Uhum. Mas a gente destrinchar um pouquinho mais. Dentro da promessa é um desafio para nós, né? É um número... As pessoas, alcançar os jovens dentro da faculdade é um desafio muito grande para todas as igrejas. Sim. Não é diferente para nós. Então a gente quer ouvir um pouquinho sobre isso. Mas para começar, eu acho que a gente sempre faz esse exercício e vale muito começar do começo, né? Sim.
É nascido na igreja? Já veio do berço Tá. esplêndido, santo, santíssimo ou não? É um ímpio? Tá. Pra gente poder ter tempo de conversa, Boa. tá? Aqui, já dominando o podcast aqui. Vai que porque vai. É Em todo outros, seu. em outros podcasts eu já contei meu testemunho bem comprido e tal. Sim. Então eu vou tentar ser rápido aqui, até pra Por gente poder favor. ter outros assuntos. Basicamente é o seguinte: os meus pais são da igreja metodista, porque os meus avós foram pastores na igreja metodista. Então, sim, eu cresci num lar evangélico, tá? Mas era o Deus dos meus pais. Eu não tinha relacionamento nenhum com Deus, não conhecia, não lia a Bíblia, mas frequentava ali 1, 2 vezes por mês a igreja de domingo, porque os meus pais iam, então eu acabava indo. Isso me fez crescer numa cultura evangélica, assim, com coisas como, ficar errado, então não saía pegando todo mundo, sempre via meus irmãos mais velhos ali namorando, valorizava o casamento, tal, mas ali desde o ensino médio ali, já quando você começa a viver as coisas erradas da vida, então assim, me envolvia com coisas erradas. Então assim, cresci numa igreja, cresci num lar onde era cristão evangélico, mas não tinha relacionamento com Jesus, não tinha relacionamento com Deus, não era convertido e digo isso tranquilamente. Então cresci nesse ambiente. Mas me converto na universidade, cara. Então eu sou do interior de São Paulo, vou fazer faculdade no Mackenzie, capital de São Paulo. E aí entro com 17 anos na faculdade, cara, aquela loucura máxima. Sim. Eu já curtia bastante essa questão de comunicação, então pensa, eu entro na faculdade com 17 anos e também já entro com emprego. Então imagina, um menino de 17 anos já trabalhando numa agência. Veio pra capital. Na capital, velho, só coisa errada, só fazia coisa errada. E aí, enfim, meu primeiro ano de faculdade foi aquela loucura máxima. Aí meu segundo ano de faculdade também, primeiro semestre também doideira máxima. Só que aí eu sou demitido do lugar onde eu tava, então tava literalmente, minha vida era só faculdade e as doideiras da faculdade. Pra você ter ideia, eu morava numa república, eu tenho até a tatuagem aqui da república, que é 701. Morava numa república chamada 701 e, cara, a república era em cima de um bar mais lotado do Mackenzie, na rua onde mais se consumia álcool do Brasil, Caraca. que é a Rua Maria Antônia, a galera de São Paulo conhece. Então, assim, eu morava no fervo, mano, da zoeira, das drogas e do álcool. Então, o meu estilo de vida era muito zoado. O meu estilo de vida era... literalmente, eu acordava 3 da tarde, já ia usar droga, tipo, fumar maconha, essas paradas. Até a hora que eu ia pra aula, se era uma aula que eu precisava prestar atenção, tava lá e tal, senão só pegava chamada, já ia embora e ia lá pra essa rua aí, Maria Antônia, ficar ali bebendo e zoando e tal. E aí, dava já uma meia-noite, 1 hora da manhã, todo mundo já tá indo embora, subia pro meu apartamento e com os caras lá da nossa república, ainda continuava causando até umas 6 horas da manhã. E isso era praticamente todo dia, mano. Caraca. Aí o que acontece? Na época eu tinha um relacionamento e tal, acabamos terminando e tal, enfim, fiquei bem na bad. Por quê? Porque eu era um relacionamento já de 4 anos. Começou na adolescência e tal. E por quê? Porque isso vinha muito desse meu background de crente, mano. De falar assim, tipo, não, tem que namorar pra casar. Mesmo não sendo crente, cara. Mas eu achava Ficou isso. plantada essa sementinha Exato. lá. E aí, cara, eu não tinha certeza do que eu queria fazer na minha vida. Eu cursava um curso, comunicação, mas eu não sabia se eu queria ser publicitário e tal. Mas a única certeza que eu tinha na minha vida é que eu ia casar com aquela menina na época. Cara. Porque o que eu falava Quantos assim? anos? Eu 17 tinha ainda? 17, 18, tá. 19. Aham. E aí eu falava assim, cara, eu tenho certeza que eu vou casar, porque eu falava assim, quem hoje em dia, com a cabeça do mundo, quem hoje em dia namora 4 anos? Hoje em dia a molecada só tá querendo causar, ficar com todo mundo, ninguém namora. Então é óbvio que eu vou casar. E no caso não, a menina me largou, enfim, deu um pé na bunda e tal. E aí eu fiquei muito mal, muito na bad, muito off. Só que eu lembro que no dia que ela terminou comigo, hoje eu sei que foi o Espírito Santo, mas na época não. Cara, ela tava ali sentada na minha cama, ali conversando, e tipo, ai, não sei o que, tal. E eu chorando, e tipo, mano, não acredito que isso tá acontecendo. Você é demais pra mim. Tipo, era isso, Aquele ai, papinho, não sou né? eu, é você sou eu. Cara, entrou um vento muito forte no meu quarto. Eu morava, tipo, no quartinho de serviço do apartamento, num lugar onde não entra vento. Até enfim. E, cara, entrou um vento muito forte no quarto, com uma convicção assim, vocês precisam ir pra igreja. Essa que era a convicção. Eu falei pra ela, tudo bem. Aí ela até assustou, tipo, você tava chorando há 1 segundo atrás, agora tudo bem? Falei, tudo bem, mas me promete uma coisa, a gente vai se aproximar de Deus. Enfim, cada um foi pro seu canto. A partir daquele dia, cara, eu comecei a orar. Eu não orava, não sabia nada, comecei a orar, comecei a folhear a Bíblia.
sozinho no meu quarto. Uhum. Só que com a intenção errada. Minha intenção, sinceramente, era, cara, eu vou pra igreja, ela vai pra voltar pra igreja ela. também, e a gente vai se encontrar lá na frente, vai ser maravilhoso. Vai ser uma história linda Mas de Deus, Final exato, feliz. mas Deus usa isso, né, cara? Então, de uma forma soberana, ele começa o trabalho ali. Uhum. Aí, cara, um belo dia, e aí chega nesse dia 15 de agosto de 2016, mesmo roteiro, acordo tarde, drogas, faculdade, zoeira, vira madrugada. Quando deu 6:30 da manhã, os caras que moravam comigo, todos estudavam de manhã, só eu estudava à noite. Todos eles começam a se trocar, chupar uma bala, escovar o dente, jogar água no rosto e vão pra aula. Isso acontecia todo dia, tá? E eu falava, falou, e aí eu ia dormir. Então eu ia dormir 6 da manhã. Uhum. E todos eles iam pra aula, porque a minha aula era só à noite. Aí beleza, eu vou dormir, tô sozinho em casa. Aí quando dá 10 horas da manhã, toca o interfone, eu acordo ali todo meio desnorteado. Alô, ó, tá subindo aí o cara da Marabras pra montar a cama do fulano, comprou uma cama. Falei, não, mas o cara não tá aqui. Não, ele já subiu. Aí 2 segundos, toca a porta, eu abro, eu todo meio ressacado. Oi, tudo bem? Vou montar a cama. Ah, vai lá no fundo. Aí o cara foi lá pro quarto, só que você fica meio desconfiado, né? O cara entrou no seu apartamento. E eu fiquei lá na sala, assim, meio tipo tentando acordar ainda, meio zonzo. Daqui a pouco o cara chega e fala, tudo bem, você pode me ajudar? Eu pensando que era alguma coisinha ou outra. Basicamente, o cara fez eu montar a cama. Porque ele falou, é meu primeiro dia, não sei muito o que isso pode me ajudar. Aí Mentira. eu montei a cama pro cara. Que top, né? Ainda Enfim. desnorte. Exato, meio... pá. Imagina como ficou essa cama, né, Lê? Quando dá 11:30 e o cara vai embora, eu tô suado, velho. Suado de ter montado a cama, parafusando. Assim, e o cara só olhando, eu acho que é isso mesmo. E eu sou o tipo de pessoa que depois que eu acordei, aí sou difícil de dormir, mesmo que eu Ah, eu esteja sou assim cansado. também. Aí preciso dar uma gastada de novo. Aí fui tomar banho. E fazia muitos meses, semanas, que eu não acordava antes do meio-dia. Caramba. Esse era meu estilo de vida, bro. Era muito zoado. E aí eu tô tomando banho, mano. E aí eu começo a pensar nisso. Falo, caraca, velho. Faz tanto tempo que eu não acordo antes do meio-dia. E eu começo a chorar, mano. Bem emo, assim, né? Chorando no banho. Mas eu começo a chorar falando, cara, que vida miserável. Eu não sei se é isso que eu quero fazer da minha vida, falando do curso. Uhum. A única certeza que eu tinha era aquela menina. Se dissolveu. E tipo, mano, não sei mais o que eu quero fazer da minha vida. E eu, tipo, e que vida horrível. Tipo, eu não acordava antes do meio-dia. E aí, cara, de uma forma soberana e sobrenatural, eu tô sozinho no meu banheiro. E eu sinto que alguém entrou no meu banheiro. Só que não tem ninguém no meu apartamento. Porque ainda era tipo 11:30. A aula dos caras acabava tipo meio-dia e pouco. Eu sinto que alguém entra no banheiro. Aquele box de apartamento antigo, assim, meio translúcido, assim. Aham. Uhum. Eu sinto que alguém entra no banheiro. Eu tô chorando, velho. E a água rolando, tocando uma música triste. Brincadeira. Na sua mente. E eu escuto a voz audível de Deus. Caramba. Foi a primeira e única vez na minha vida. Não foi na consciência, foi audível. Por que é audível? Porque eu escutei com aquele eco de banheiro, sabe? Você Aham. manda um áudio do banheiro. Sim. E eu escutei Deus falando, incrivelmente falando, hoje tem Dunamis Pockets. Aí só, Caramba. como assim, né? Aí só pra ficar claro. Eu sabia que existia esse tal de Pockets lá na minha faculdade, por quê? Porque na época quem liderava os Pockets, que é a posição que eu tô hoje, Uhum. era um cara chamado Daniel Simão, que hoje é pastor da Zion Church lá em Quito. O Daniel Simão, ele já foi uma época da minha família, por conta de relacionamentos. Hoje é Sim. casado e fica com a pastora Mariângela, enfim. E o Dani cresceu na igreja metodista. Então, assim, os acampamentos de adolescente, assim, a gente acabava se vendo. Uhum. Certo. Então, eu conhecia e seguia ele no Instagram. E aí eu via que ele postava uns negócios do Mackenzie. E aí, cara, quando eu rolou esse negócio do término, eu falei, vou voltar pra Jesus. Eu não sabia que igreja que eu tinha que ir. Eu falava, vou tal nesse tal de Pockets. Mas eu nunca ia. Por quê? Porque o negócio era meio-dia. E eu nunca Sim, acordava nunca antes acordava. do meio-dia. Na hora que Deus audivelmente fala, hoje tem Dunamis Pockets, o meu choro muda, cara. Meu choro muda de um choro de, fui encontrado. 2, sobrenatural. Tipo, cara, Deus realmente existe. Porque na denominação que eu cresci, em tese, não tinha nenhum mover, não tinha nada. Sim. Uhum. Eu não tinha relacionamento nenhum com Deus. E de uma vez só, Deus entra no meu banheiro e fala audivelmente, falando, hoje tem Dunamis Pockets. E aí eu choro porque 1, fui encontrado. 2, porque Deus fala. 3, porque obrigado, cara da Marabras. Eu não sei nem se esse cara é um anjo ou não. Resumo.
me troco, peitei o cabelo, não sei o quê. Cara, eu tinha o cabelo descolorido, assim, todo branco, meio amarelo, alargador. Eu vou lá para aquela reunião, dia 16 de agosto de 2016, lá eu entrego a vida para Jesus. Que Olha demais. só. E aí a minha história começa, cara. Porque aí eu começo a me envolver com Pockets, só, enfim, estendendo um pouquinho mais. Você tem ideia, naquele dia, termina a reunião, e a menina que liderava a reunião me conhecia. Por quê? Porque ela, na época do ensino médio, era a melhor amiga da minha ex-namorada. Nossa. Aquela que Aqui lá te terminou abandonou. comigo. Aqui Ela chegou pra mim e falou, Gabriel, você tá fazendo aqui? Eu falei, cara, aí contei pra ela, falei, nossa, glória a Deus, entregou Jesus, não, que demais. Ela falou, tem uma palavra de conhecimento, tem uma palavra de Deus pra você, uma palavra profética. Ela falou o quê? Cara, eu via você liderando a adoração aqui no Pockets. Você Caramba. topa tocar semana que vem? Eu tinha acabado de me converter, velho. Caramba. E na outra quarta-feira, que era essa reunião, terça-feira, terça, quarta, sei lá quando que era, eu tinha prova de autoescola lá na minha cidade interior. Eu fui e liguei minha mãe. Mãe, cancela a prova aí, por quê? Eu tenho uma coisa importante. Nem contei o que era. E aí passei a semana toda, sabia que era esse negócio de Dunamis Pocket, passei a semana toda ouvindo as músicas do Dunamis pra aprender, porque eu tinha uma bandinha no mundo, enfim. E aí enfim. Aí assim começa, eu começo a me envolver, no começo eu achava até que o meu ministério era adoração ali, que eu gostava de música. Certo. Enfim, começo a me envolver, a liderança lá me leva pra uma igreja local, que é minha igreja local até hoje, e basicamente esse é o começo da minha história. Sensacional. Falei uns 50 minutos de uma vez só, desculpa aí. Imagina. Não, mas ouvir histórias é muito bom, né? E inspira, né? E aí, nesse processo, você começa a... Porque eu tenho a impressão de que do momento em que você tem essa experiência e aí atende essa experiência e vai e se entrega e até o seu processo de amadurecimento parece ser um processo rápido. Não muito depois você já começa porque aí, graças servir. a Deus, a cultura do Dunamis, ela é muito forte, muito violenta. Uhum. De radicalidade por Cristo e por fazer as coisas direito. Até por conta do Theo e também da onde o Theo veio. Uhum. E aí, consequentemente, como eu estava até falando com vocês, porque assim, hoje no Pockets, qualquer pessoa de qualquer denominação pode ser líder de Pockets. Legal. Uhum. Né? Só que aí o que aconteceu é que calhou de que o líder de Pockets lá do Mackenzie, ele era da Zion. E aí ele te convidou. E aí ele falou, cara, vem na minha igreja. Aí eu comecei a frequentar a Zion. Então é que você já conhecia, né? Não conhecia. Não conhecia. Não conhecia. Eu achei que era... Eu conheci ele. Porque aí acontece, resumindo, aí na terça-feira foi essa menina. Ela não era da Zion, essa menina era de uma igreja lá em Santo André. Certo. Só que aí, na outra terça, eu vou e lidero a adoração. E aí quem pregou era o líder de Pockets do Mackenzie de quarta-feira, porque lá no Mackenzie tem 2 Pockets. Tá. Uhum. E aí o de quarta-feira ele fala, cara, que legal, você acabei de conhecer e tal. Você não quer liderar amanhã, no de quarta? Eu falei, bora. Aí eu fui e liderei, que ia acontecer à tarde. E aí, nisso, ele começou a me pegar meio que pra me discipular, assim. Aí ele trouxe pra igreja e tal. Aí eu lembro que o primeiro culto que eu fui na igreja, que ele tava pregando era o Will Hart, que hoje é o líder global do Iris. Talvez vocês conheçam da Heidi Baker e tal. Ele é o líder. E aí eu lembro que eu cheguei naquela igreja, velho, e tipo assim, muita palavra e muito poder. O Espírito Santo falou assim comigo, você tá no seu lugar certo agora. E aí eu comecei a me envolver. E aí durante esses 6 meses ali de 2016, eu comecei a ser muito acompanhado com esse cara e tal, e comecei a me envolver em tudo e tudo mais. Isso foi em agosto, mais ou menos em setembro, comecinho de outubro, eu vou pro Rio de Janeiro, num Dunamis Weekend, que era um evento que a gente tinha, que a gente ia pra igrejas e pegava um final de semana lá e fazia tipo uma mini conferência lá do Dunamis. Sim. E aí nessa mini conferência aí, eu sou batizado no Espírito Santo. Que legal. E aí eu começo a fluir nos dons e tal, e começo a ter essa aceleração. Porque, cara, foi uma conversão de verdade, cara. E eu acho que todo mundo, quando de fato tem uma conversão, tem essa aceleração. Tem muito crente que não tem essa aceleração porque cresceu na igreja. E aí o cara indiretamente... E eu nada contra crescer na igreja. Meu filho vai crescer na igreja. O ponto é, a gente também precisa ser intencional em converter as pessoas que entraram na igreja. Perfeito. E eu digo isso porque eu liderei adolescente 4 anos, e muitos dos adolescentes que eu liderei ali eram crianças que cresceram na igreja, assim como eu, em tese, cresci, e se converteram de fato ali no ministério. E aí os que de fato se converteram, aí você vê uma aceleração cabulosa. Né? Então tem um pouco disso. E então aconteceu isso comigo. Então eu começo a me envolver. Em 2017,
eu começo a trabalhar no Dunamis, numa agência de comunicação que a gente tem no Dunamis, igual esse rolê que a gente tem aqui, que lá chama Big Wave Media. Como eu era publicitário por causa da faculdade, Sim. eu entro na Big Wave para poder trabalhar como web designer e designer. Então, no Dunamis, na época de 2017, eu trabalhava como web designer e designer, e aí no Pockets, eu liderava a adoração no Pockets. E na igreja, eu só frequentava a igreja. Só que, cara, assim, só quem tá lá, tá ligado, mano? O Dunamis, Pockets do Mackenzie, tipo, em um ano, literalmente. Eu me converti em agosto, no outro agosto eu virei o líder do Pockets do Mackenzie. Aí, tipo assim, passa mais um pouco, final do ano de 2017, aí o Theo me chama pra trabalhar no escritório do Pockets, como parte de comunicação, então eu saio Porque da o Big Pockets, Wave. ele caminha meio independente, assim, né? Não, no caminho. É um braço do Dunamis. É que cada Sim, mas- braço tem uma estrutura ali de Entendi, o líder, a equipe, enfim, funcionários e tal. E aí, então, eu trabalhava na Big Wave. Aí, isso que é interessante. O que faz um novo convertido se tornar um velho convertido não é tempo, é Mas- maturidade. Você vê que então, ele falou, ó, vocês ainda estão como crianças, vocês já era pra vocês estarem comendo, mas essa comida é muito tempo, mas vocês têm que comer. Então, o que eu sinto? E eu aprendi isso. A velocidade não é tipo, porque eu tinha só um ano de convertido. Mas, cara, o tanto que eu tava buscando de Deus te faz amadurecer. Então, tem muita gente que acha que maturidade espiritual tem a ver com uma idade cronológica espiritual. Mas não, maturidade espiritual, para mim, ela é fruto de intimidade espiritual. Porque a intimidade espiritual faz com que Deus te conheça. E se Deus te conhece, ele pode colocar coisas na sua mão. Então você não vai colocar uma coisa na mão de alguém que você não conhece. Verdade. Então quando você começa a conhecer alguém e fala, quero conhecer esse cara, eu vou então dar responsabilidade. Quando alguém tem responsabilidade, aí sim ele tem maturidade. Porque a responsabilidade te dá autoridade. Então, por exemplo, vamos lá. Então, muitos dados, né? Um policial. O policial, ele tem autoridade, certo? Sim. Por quê? Não porque ele tem poder. Ele tem autoridade porque ele tem responsabilidades. Então é a mesma coisa. Quanto mais intimidade espiritual eu tenho, Deus me dá mais responsabilidade espiritual. A minha responsabilidade espiritual me dá o quê? Autoridade espiritual. E essa autoridade espiritual, que é o endosso da minha maturidade espiritual. Perfeito. Então eu entendo o que você está falando. E o que acontece muitas vezes é, a gente não coloca novos convertidos, sim, por a gente achar que tem a ver com idade, e se a gente for para esse lado, vai dar ruim. E tem gente que julga, como é que chegou agora? Mas o cara tá comendo a Bíblia muito mais que você. O famoso primeiro amor ali, né? Tá queimando, tá ardendo. Primeiro amor, a busca pela palavra. De fato, o cara tá vivendo um evangelho genuíno.
entendeu? E aquilo que o cara precisa entender de o quanto essa pessoa é de fato madura espiritualmente. E claro, eu não assumi nenhum papel importantíssimo. Eu era líder do Pockets do Mackenzie. Já tinha 1 ano de Pockets. Estava sendo discipulado ali dentro da Zion, perto do Dunamis, trabalhava na... Então assim, o cara ia escolher quem era o próximo líder. Alguém que trabalha aqui no Dunamis, está pelo menos há 6 meses aqui, aprendendo da cultura todo dia e está respondendo positivamente e já está aqui com a gente 1 ano, ou talvez uma outra pessoa que não estava vendo tudo isso. Exato. Então eu acho que também tem um pouco disso. E eu vejo isso. Tem gente que o cara se converteu há pouco tempo, mas o cara tá com fome, tá fazendo a parada acontecer, e você consegue começar a confiar nessa pessoa alguma coisa. Sim. E tem pessoas que já estão há muito tempo, mas não estão respondendo. Então tem um pouco a ver com A isso. gente costuma falar que tem muita gente na igreja que passa anos na igreja, mas ainda quer ser tratado como ovelha, né? Ainda quer ser cuidado. Não tem esse lance de eu vou fazer, eu vou buscar mais, eu vou fazer algo. Não, quer ser cuidado, quer só ser tratado. Sim. E aí chegam novas pessoas que têm justamente essa fome de eu quero fazer, eu quero servir, eu quero ser quero ter um papel dentro do reino, né? E às vezes... Porque eu acho que é isso, não é posição de liderança. O crente tem que entender que ele não tem que almejar posições de liderança, ele tem que almejar uma atitude de liderança. Porque liderança não é posição, liderança é posicionamento. Então, tipo assim... Tem uma grande diferença. Porque, cara, porque aí se você quiser posição, mas vai se frustrar. Você vai ficar esperando a hora que vão te colocar numa posição... E às vezes o que falta é você já se posicionar. E quando você já se posicionar, já vai ter o resultado, e 2, aí talvez as pessoas vão conseguir ver e falar, essa pessoa aqui consegue tá nessa posição. Então, o cara tem que almejar servir o reino, como você tá falando. Eu ia até perguntar se você achava que todo cristão é chamado pra ser líder, de alguma forma, tem um chamado pra ser líder, mas aí já entra nisso do que a gente falou, né? Cara, eu acho que todo crente tem um chamado pra conhecer a Deus, fazer ele ser conhecido, pregação do evangelho, crescer na palavra e servir a igreja local. Perfeito. Entendeu? E aí, tipo, dependendo do... Então, naturalmente, uma igreja... Então, se o cara for fazendo todas essas coisas, quer dizer que ele vai começar a acrescentar pessoas pro corpo de Cristo. Então, naturalmente, o corpo de Cristo, a igreja, no caso, a igreja local dele, também vai crescer. A igreja local crescendo vai precisar de mais posições de liderança. Agora, você tem uma pergunta seguinte, uma coisa que a gente crê muito como Dunamis. 7 esferas. Sociedade é dividida em 7 áreas, basicamente. Igreja, comunicação, artes e entretenimento, negócios, política, família. E a gente sempre esquece a 7ª. Mas enfim, então são 7 esferas, tá? Qualquer um pesquisar isso aí vem desde Francis Schaeffer já falou isso, Kuyper já falou disso, Lauren Cunningham já falou disso, Bill Bright já falou disso, vários grandes homens de Deus já falaram isso. Isso daí não é uma teologia, tá? Sim. Mas é uma nelas. estratégia missiológica, né? Certo. É basicamente como que você consegue discipular uma nação. Você precisa discipular essas esferas. Por que eu tô falando isso? Porque tem um estudo que apenas 5% dos cristãos são chamados exclusivamente para a esfera da igreja. E o que você faz nos outros 95%? Então você tem que ensinar o crente que, mas eu sou engenheiro. Ótimo. Seja um pastor dentro da engenharia. Seja um profeta dentro da engenharia. Seja um mestre dentro da engenharia. Seja um apóstolo dentro da engenharia. Seja o que faltou? Evangelista dentro da engenharia. Entendeu? Então, é nesse lugar. Então, sim, eu creio que todo mundo tem que servir a igreja local. Mas, às vezes, assim, o chamado de vida do cara... Sim. Só 5% não necessariamente vai local. se desenhar através de uma liderança. O cara vai estar. O cara é publicitário. Então, mano, sirva o reino de Deus na publicidade. Sim. O cara é dentista, sirva. O cara é modelo, sirva. Tudo que façais com mais seja para a glória de Deus. E é para expandir o reino de Deus aqui na Terra. Sim. Tem nessa jornada de formação de alguém que passa de alcançado para alguém que começa a ser ferramenta para alcançar outros, né? Existe muito esse equilíbrio e vocês estão numa denominação que tem essa junção de uma forma bacana. Queria que você falasse sobre isso. Esse equilíbrio entre a questão de conhecimento, e aí não só, mas principalmente conhecimento de Deus, e essa sede do primeiro amor, ela faz isso, né? Mas ao mesmo tempo o equilíbrio com a experiência. Porque aí a gente tem pessoas... que vão muito por uma linha de teoria, uma linha de
de preparação, em termos de teoria? Ou é palavra sem poder ou é poder sem palavra. Mais Tipo ou menos isso. essa linha, assim. Aham. Como é que você enxerga esse equilíbrio entre conhecimento e experiência? Cara, eu acho que a igreja saudável, ela tem que viver isso. Ela tem que viver palavra com poder. O problema é que você vê muitas igrejas só tem palavra, não tem poder. E você tem muitas igrejas que só tem poder, experiência e tal, mas não tem palavra. Não tem... Agora, a grande verdade é que o evangelho, ele precisa... Ele é um equilíbrio dos dois. Então, quando você lê a palavra, não tem como você não ver que não tem o poder. Agora, o poder, ele só vai ser embasado, endossado com a verdade da palavra. Verdade. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio e desejar viver isso. A gente estava até conversando isso aqui agora há pouco, né? Então, uma igreja como a Promessa, que é uma igreja, como estão falando, pentecostal, uma igreja que crê no mover de Deus, crê nos dons, mas não adianta só crer, porque o texto diz, e estes sinais seguirão os que creem. Então, o que endossa que você está crendo é que você está vendo. Porque esse é o estilo do crente. O crente crê para ver, o mundo vê para crer. Exato. Então, você precisa questionar o que você crê. Você crê mesmo? Porque se você crê, você deveria estar vendo, porque não é o que a verdade bíblica diz? Sim. E esses sinais seguirão os que creem. Então, se eu creio no mover, eu preciso estar vendo. Agora, não dá para ser uma igreja passiva, onde, não, eu creio no mover. Tá, mas a última vez você orou por cura. Não. A palavra de Deus não diz, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados? Imponha. Sim. Mas se não for curado, cara, antes de pensar se não for curado, impõe as mãos. Às vezes a gente perde muito tempo no e se, Pensando, e não né? vive. Mas realmente, quando eu leio Atos ali, eu vejo que existe um poder dos altos, tem o ser revestido com poder, ser batizado com o Espírito Santo, o falar em línguas, né? Eu creio que isso existe. E por que você não está buscando? A fundadora da Zion, a pastora Sara, ela foi estar com o senhor ano passado, mas a história da Zion começa assim. A pastora Sara era de uma denominação que não movia nos dons. E ela cresceu sem aprender sobre isso. Até um pouco parecido com a história que você contou aí, do fundador. E aí ela se conecta com carismáticos católicos, ali na década de 60. E também com uma mulher Isso pentecostal. no Brasil, já no Brasil. Isso no Brasil. Ela é brasileira, a sim. pastora Sara, é brasileira. Ela é filha de japoneses, mas é brasileira. E aí, cara, ela se conecta com essa galera, também se conecta com a Neuza Etioca, muita gente conhece também, um ministério muito forte de libertação no Brasil. Enfim, e aí eles e aí ela também ela vai para umas reuniões nos Estados Unidos, ela vê o mover de Deus, ela fala, caramba, que é isso? E aí ela abre em Atos, ela começa a ler Atos. Por que eu não tô vivendo isso? Eu li ali em Atos 1, e serão revestidos com o poder dos altos. Eu quero esse poder dos altos. E ela começa a buscar, cara. E ela busca até por um bom tempo, não é tão instantâneo assim. Sim, sim. E Deus faz da maneira dele. E aí, ela é batizada com o Espírito Santo. E aí, então a teoria, a palavra, endossou aquilo que ela ia viver. Mas ela foi atrás. Mas ela foi atrás. Não dá pra gente ver e achar que a Bíblia é sobre lendas. Não, são coisas vivas, entendeu? Exato. Então, quando a gente lê que Pedro orou por aquele coxo, não é que, nossa, que legal, né? Isso existe. Não só existe, como está disponível para você. Só que você tem que buscar isso. Só que aí eu vejo que o sobrenatural, a gente precisa aprender antes, a gente precisa aprender o que a palavra diz sobre ele e o porquê ele serve. Para que ele serve. Porque também tem muito crente que acha que o mover sobrenatural é só para ser legal. Não. E tem a ver com o evangelismo. Apenas pelo sobrenatural não faz sentido nenhum. Que é aquela igreja que a gente falou aqui, que vira uma pirotecnia muito louca e é só sobre o sobrenatural. Mas não, aí tem muita emocionalidade, tem muita coisa que não é verdade, entendeu? Porque quem faz tudo é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele não consegue ser usado. Entendeu? Só que aí também você tem que saber a maneira correta, né? Então, eu entrei nesse lugar. Eu me converti. Cheguei num lugar cheio de poder. Dunamis representa poder do Espírito Santo. Dentro do Pockets, você via pessoas sendo curadas. E até hoje você vê pessoas orando em língua. Eu falei, cara, eu quero isso, eu quero viver isso. E eu fui atrás. Só que eu também não me frustrei na primeira vez que não aconteceu. Eu falo muito disso, cara. Tem muita gente que cria a sua espiritualidade baseado em uma decepção. E não baseado numa convicção. A convicção tá onde? Na palavra. Entendeu? Tem que esperar em Jerusalém até que seja revestido com o poder do alto.
Então, é uma espera de uma busca constante pelo poder dos altos. Só que aí, tem gente que foi num culto, numa conferência, teve até um apelo ali por batismo com o Espírito Santo, e alguns foram, mas ele não foi. Ah, então eu não sei se é. Aí começa a criar toda uma teologia de decepção. Você achava isso muito forte entre os adolescentes, quando você cuidava deles? Sim, e aí você tem que ensinar. Aham. Você tem que ensinar. Primeiro, assim, a primeira coisa, você tem que, começando desse negócio de convicção, antes de tudo, antes de formar a teologia dele, assim, ó, eu tenho uma pregação que ela marcou muito a minha época, quando eu liderava adolescente, que era: chega de ser emocionado, para de ser um crente emocionado. A gente fala, aquilo lá é emocionado, toda hora não sei o quê. Mas aí a gente vira crente emocionado, que é o que pauta a nossa espiritualidade, é a nossa emoção. É Sim. o quanto eu choro no culto. Eu não sou contra a emoção. Eu acho que Deus criou a emoção Tá em nós, né? Não pra tem como. isso. Mas o problema é que a gente, no Brasil, a gente adora a emoção e não adora a Deus. Entendeu? Pesado. A gente acha que o mover é emoção e não, de fato, o mover de Deus. Então, assim, não Como diferenciar isso, Gabriel? Cara, primeiro, aí esse é o ponto. Você não é movido por emoção, você tem que ser movido por convicção. É a palavra. Então a primeira coisa é: eu não estou sentindo, mas eu creio. Porque a fé é isso. A minha entrega não vai estar, Que então... esse é o ponto. Eu quero ler a Bíblia todo dia. Então você vai ter que viver por convicção, porque emoção, bro, vai chegar um dia que você não vai querer. com vontade. Mas você tem que ler. Sim. Exato. Entendeu? E tem que crer que ela é a verdade absoluta. E tem que crer que ela é a palavra de Deus, mesmo quando eu não sinto. Mesmo quando eu tô lendo um texto que a minha carne, que ainda não foi santificada nesse ponto, tá até achando estranho. Caraca, mano, mas é isso aqui mesmo? É. Então, assim, Interessante. a gente tem que crescer, né? E tem que crescer em convicção e não por emoção. Aí esse é o primeiro passo que eu falo para o adolescente. Viva por convicção e não por emoção. E aí, quando eu começo a falar isso, aí qual que é o segredo disso? É a palavra de Deus. Que Hebreus vai dizer: a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, única capaz de dividir juntas e medulas, a alma do espírito, e a única apta para julgar pensamentos e intenções do coração. Então a primeira coisa é, cara, a palavra de Deus, ela dita tudo, tá todas as verdades, todas as respostas da humanidade estão na palavra de Deus. Se você parte desse pressuposto, agora você consegue começar a viver por convicção. A gente tem muito, sem dúvida, a gente tem muito líder dentro da promessa assistindo esse episódio. Cara, numa geração em que eu tenho informação sobre tudo o tempo inteiro, de uma forma extremamente eficiente, eu vejo tudo em 4K aqui no meu celular, na minha última versão do celular, com uma internet, a pior delas, me dá condição para fazer tudo fazer que eu uma quiser live fazer, na hora. uma live se eu quiser. Sim. Como é que eu conecto essa necessidade tão essencial? Porque você me convenceu. Tá, vou te dar uma boa aqui. Você me convenceu. Eu, jovenzinho de 35 anos, eu estou convencido disso, cara. Maravilhoso, muito bom. Arde o coração. Eu vou te dar uma E o aqui. adolescente, como é que a gente faz? Então, eu vou te dar um conteúdo meu. São os 3 As do adolescente. Certo. O adolescente, ele quer 3 coisas. 1, ele quer autoridade. Certo. O que o adolescente mais quer? Fazer 18 anos. Ele quer fazer 18 anos. Quando ele faz 18 anos, brother... Tão sonhado a dizer. Ele não muda nada, não muda nada. Não muda nada. Ele não tirou a carta, ele provavelmente vai ser reprovado da primeira vez. Ele não vai ganhar um carro, mas ele quer. Ele quer ter 18 anos. Ele quer ter autoridade. Aí você, como líder adolescente, você tem que dar autoridade pra ele. Como? No quanto ele consegue. Então, o que você tem que fazer como líder? Você tem que dar autoridade. Você é o líder da arrumação das cadeiras. Ele não pode ser líder de outras pessoas, porque ele ainda não tem essa maturidade. Sim. Mas no que ele consegue, você vai ser o líder de arrumar as cadeiras. Você vai ser o líder de fazer stories. Você vai ser o líder de arrumação, de banheiro. Sei lá, você vai dar uma coisa pra ele ser líder. Porque ele precisa de autoridade. Segunda coisa que ele precisa, eu vou deixar a sua resposta por último. Ele precisa de amor. Ou seja, precisa dar uma tribo pra ele. O cara não pode achar que o grupo dele é só um compromisso. Não, é a família dele. É o grupo dele. Legal. E por isso que a gente não tá conseguindo de foto. A gente tá melhorando, mas a gente deixa de alcançar adolescentes porque a gente acha que a gente vai criar uma programação para ele. Ele não quer programação, ele quer a família, ele quer uma coisa que é natural. Ele não quer usar. Ele não sabe, né? Mas ele não quer, tipo assim, os amigos da igreja e os amigos do mundo. Ele quer os amigos dele. E os amigos dele são a galera da igreja. Então você tem que dar uma família pra ele, você tem que dar uma tribo, você tem que dar amor.
Segundo A. E o terceiro, que é a sua resposta, é acesso. O papel de um líder de adolescentes, ele tem que dar acesso. Que acesso é esse? Ele precisa dar acesso do conhecimento do mundo e ver como a Bíblia lê isso. Então, a série que ele está assistindo, a palavra de Deus tem uma opinião sobre a série que ele está assistindo. Sensacional. A último futebol, sei lá, o último escândalo que surgiu lá do Baby Reborn, a Bíblia fala sobre Reborn. O que tá falando agora é vape. A Bíblia fala sobre vape. Pode não escrever vape, mas ela tá dizendo o que significa isso. Pode não escrever Baby Reborn, mas pode significar essa carência. Então, o líder tem que ser o ponto de acesso da palavra de Deus para aquele adolescente. Ele tem que traduzir, porque a palavra de Deus não diz isso. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão. Perfeito. Billy Graham dizia, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela é capaz de discernir intenções do conhecimento. Então a moda agora é ser gênero fluido, a Bíblia diz sobre isso. O negócio agora é que eu quero ser um cavalo, a Bíblia diz sobre isso. Então você tem que dar amor, você tem que dar autoridade, mas você como um líder tem que dar acesso. E quando eu descobri isso, cara, eu tive o coração deles. Quando eu tô no meio de uma pregação, de um culto, eles acham que eu vou pregar sobre o quê? Aí do nada eu pego a série que mais está sendo falada, e aí eu falo assim, tá vendo essa série aqui, ó? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu fiz uma vez. Tem uma série que era muito famosa, chamava Sex Education, que fala só sobre besteira. Aí eu falei assim, a gente vai hoje fazer uma pregação chamada Holy Education. Eu vou ensinar para vocês moralidade sexual cristã. E aí eu pegava um ponto da série, uma parada, que trazia a Bíblia sobre a parada. Trazia o menino lá homossexual. O que a Bíblia diz isso? A menina lá que sai com todo mundo. Carência paterna. O outro lá que não sabe se é menino, falta de identidade. E eu fiz isso. Então, claro, você não tem que ficar... E aí eu também tenho... Aí a galera às vezes vai pro ponto, o lado extremo disso. Que acha que toda pregação é teminha, é temático. Entendeu? La Casa de Papai. Lembra que rolou isso aí? Não é isso também, gente. Porque aí você vira... Calma. E aí, porque aí você fica tipo o tiozão querendo ser crente. Não. Você tem que ler, de fato, o que eles estão falando. Qual que é a crise deles. Né? E como a Bíblia responde. Acesso. É isso aí. Sensacional. Te respondeu? Não, respondeu. Fechou, gente. É isso aí. Agora passamos... É sobre criar pontos de contato, né, com eles, pra você poder falar a linguagem deles. Então, tem a conexão. Só que aí, isso aí, na verdade, acho que é passivo para qualquer liderança. Então, liderança tem que ter conexão com o seu público. Agora, no adolescente, eu acho que é o ponto do acesso. Você tem que tornar acessível a Bíblia para o que ele está vivendo. Para ele não ler a Bíblia e achar que, mano, isso aqui não tem nada a ver com a minha vida, cara. No fim, tem sim, mano. Tá ligado? Essa tua vontade de ficar com as meninas, a Bíblia já tá falando sobre isso. É o líder quem vai conectar isso. Tá vendo, né? tá vendo esse teu desespero que você não sabe se é um menino ou uma menina? Cara, na verdade, isso aqui é falta de identidade em Cristo, cara. Aí, entendeu? Você vai traduzindo o que ele não conseguia. Os dilemas que ele tem através dessa base bíblica, né? Exatamente. E, cara, e aí, assim, até você entender tudo isso, a gente entende, sabe, que muito tem a ver com a questão de cultura, isso é muito intenso lá no Dunamis. Mas, assim, isso também tem outros desafios, né? Porque conforme você vai tomando uma certa proporção, e aí, às vezes a gente vê isso em ministérios dentro da promessa que começam a despontar um pouco mais, e aí você começa a ter essa questão da galera chegando porque... tá legal demais isso aqui, tá legal aquilo ali, e você começa a ter esses adeptos, digamos assim. Como tornar essa galera, tirar ela, obviamente que meio que você já respondeu isso, né? Esses 3 As realmente são muito completos. Ficou difícil o papo daqui pra frente. Mas dá, eu já vou te responder o que você quer. Mas só pra você entender o seguinte, porque aí você começa, imagino que vocês tenham muito esse desafio de transformar muito do que a Lê falou, né? Transformar aquela ovelha num pastor, mesmo que jovem, entendeu? Sim. Esse processo, e claro, eu imagino que uma vez ou outra o cara, que legal, fui aqui, o pastor não, ele não é pastor, mas ele falou, o líder de jovens falou sobre isso e eu nunca tinha pensado que a Bíblia falava sobre isso naquele assunto, naquele outro. Mas isso... por si só, em um momento, não vai dar resultado. Eu imagino que existe esse processo. Queria que você explorasse um pouco mais isso. No adolescente, então. No adolescente. Então, vamos falar do universo adolescente. Tá, primeira coisa, tá? Você é até meio polêmico. Tenho até outros amigos que já, nessa época minha de liderar adolescente, fiquei amigo de vários caras que eram líderes de adolescente também de outros ministérios. Eu, no meu convicção pessoal, e até a linha também da Zion,
Eu não acredito que adolescente deve liderar adolescente. Uhum. Adolescentes podem ter cargos, principalmente de serviço. Perfeito. Então, igual te falou, recepção, store, isso aqui e tal. E podem liderar os adolescentes da questão assim, tipo, o cara é o cara que lidera as arrumações lá e tem os adolescentes debaixo dele, então ele também organiza. Ok. Aham. Mas discipular, eu acho que precisa ter um gap aí de idade, de maturidade, que não dá. Então, parte desse lugar. Então, eu acho que o papel é você discipular os seus adolescentes. Uhum. Só que antes, o que um líder de adolescente tem que ter? Tem que ter uma boa equipe. Ele precisa estruturar uma boa equipe. Certo. E esse é o problema. A qualidade do teu ministério de adolescente, ela é proporcional à qualidade da tua liderança. Perfeito. O problema é que a gente acha que é só botar um casal lá, novinho, e vai resolver. Não, Tá com vontade. ele vai ter que criar também uma liderança abaixo dele. Sim. Ele vai ter que criar uma estrutura que às vezes vai parecer até grande. Eu acho, né? Minha opinião, é o jeito que eu... Cara, pra você ter ideia, ó. Não tô aqui me gabando, mas ó, quando eu e minha esposa a gente assumiu, o ministério tinha 200 adolescentes. 20 adolescentes. E a gente entregou com 200. Que legal. Entendeu? Então foi um crescimento aí de 1000%. E por quê? Porque a gente investiu em liderança, mano. E Formou uma equipe- isso é muito um DNA da Zion, porque faz parte do nosso DNA mesmo, formar discípulos e líderes. Então, tipo, cara, a gente tinha 20 adolescentes e a minha liderança tinha 12 pessoas, mano. Tudo adulto. Tudo 18 mais. Como a minha faixa etária ali era de 12 a 14, então 18, por mais que é novinho, mas já tem esse gap de 4 Já tem, anos. Então aham. tá tudo bem. Eu acho que tem que ter um gap pelo menos de 4 anos, tá? Esse é o meu método. Se você quiser aprender comigo, esse é o meu método. Mas, então, eu tinha 12 líderes, eu, minha esposa mais 10, para 20 pessoas, mano. Parecia até muito. Só que eu sinto que quanto mais liderança você levanta, você tem mais gente que vai se desenvolver, isso vai ser uma bênção para a igreja Sim. no futuro. E 2, toda liderança que você levanta é um poço que você está cavando para Deus poder chover. Que legal. Então, por exemplo, no meu terceiro ano de Rise, lá, o ministério que eu liderava, o ministério tinha 100 pessoas. Já era incrível. 100 adolescentes. E aí eu pensei que eu ia transicionar, acabei não transicionando, o pastor Theo deixou a gente mais um ano. Eu falei, quer saber, mano? Então eu vou causar. A gente tinha 23 líderes. Então, 24. Eu e minha esposa mais 22. À medida que pessoas. o número de adolescentes iam crescendo, vocês iam E aumentando tinha a colocando mais liderança gente. também. E estruturando melhor, organizando. Aí, sabe o que a gente fez nesse ano? A gente pulou, mano, de 24 líderes para 40. Caramba. Só que, mano, 40 para um ministério de 100 é muito líder, não precisava tudo isso. O que aconteceu? 200 no fim do ano. Sim. Entendeu? Por quê? Porque isso foi cavar o buraco. Então a primeira coisa é isso, tá? O líder de adolescente precisa montar uma estrutura de liderança boa. Ele tem que ter um cara que vai cuidar só da comunicação, ele vai ter que ter um cara que vai cuidar só dos voluntários, ele tem que ter um cara, pode ser uma pessoa, um casal, alguém que vai cuidar só da escola bíblica, porque precisa ter alguém só pensando em como ensinar a Bíblia, não é em pregação, ensinar a Bíblia. Ele precisa ter alguém só cuidando de ministração e intercessão, ele precisa ter alguém cuidando só de evangelismo. Então tem que ter essas áreas. Sim. E aí, debaixo deles vai ter a coisa. Aí, tendo isso bem feito, aí, obviamente, tem que ter um cara cuidando só de pequenos grupos. Ou de grupos de discipulado, ou não sei como é que funciona aqui na promessa, se é GC, se é PG, se é não sei o quê, como é que tem, se não tem. Enfim, mas isso é importante. Porque é alguém só pensando nisso. Alguém só levantando outras pessoas, adultos também, 18 mais, para cuidarem desses adolescentes. E aí, o segredo é discipulado, cara. É vida na vida. Não, e o discipulado, às vezes, o pessoal acha que você só está trabalhando quem você está discipulando. Mas não, você está sendo discipulado muitas vezes juntos, né? Isso não é só no meio adolescente. É na vida cristã, assim. Você ensina, Deus também está tratando você. Deus também está tratando. Mas porque como eles estão debaixo de um sistema ali, de uma organização, eles são discipulados quem está acima dele, Sim. entendeu? Então, por exemplo, o cara que lá no Rise, lá no nosso ministério, chamava Squad, o time de pequeno grupo lá. Então, o líder de Squad, ele tinha o coordenador dos links, né? Que são os pequenos grupos das Zion. Então, eu tinha um coordenador de Squad. Então, ele era discipulado por esse cara. Sim. E eu, em tese, discipulava todos os caras que estavam debaixo de mim. Então, não é um pirâmide multinível. Mas o ponto é, você sempre tem alguém para você discipular e sempre tem alguém que pode te ajudar a se parecer mais com Jesus. Não, eu digo muito em experiências. As Sim, experiências sim, que sim. você tá ajudando aquele adolescente, elas não servem só pra ele. Elas servem pra você também, pra aquela pessoa, entendeu? Enquanto você tá fazendo, o senhor tá falando com você. Ela vai construindo em você alguém mais consistente a cada Sim. novo desafio, a cada novo... Imagina os desafios.
hoje são cada vez mais cedo e cada vez mais complexos, né? Adolescentes, Cedo, é isso aí. né? Os adolescentes, a adolescência, não sei se dá para considerar mais 12 mais, teoricamente ela já começa, aqueles dilemas adolescentes, eles já começam. A gente gravou um outro episódio com o pastor Felipe lá do Vida Pura, e a gente falando sobre esse amadurecimento precoce que afeta muito os adolescentes. E isso tá totalmente ligado, tá diretamente ligado à jornada que esse cara, que essa menina, que esse menino vai traçar ao longo da vida, né? Eu aprendi um negócio, tá? Não descredibilizando o pastor aí, enfim. Mas eu aprendi o seguinte, às vezes a gente gasta muita energia com esse negócio de geração Z, geração alfa. Eu não sou contra. Acho que é importante. Cada geração tem suas características. Perfeito. Mas eu acredito que todo adolescente passou pelas mesmas coisas. Abraão, adolescente, passou pelas mesmas crises, que Moisés, adolescente, passou pelas mesmas crises, que o Dom Pedro, adolescente. Por quê? Porque é uma coisa biológica. Não, perfeito. Então, quando um ser humano faz 12 anos, até os seus 17, ele vai passar por certas coisas. Claro, tem antecipações de sugestões. Então, realmente. Mas, ao mesmo tempo, não, cara. Porque pensa, porque hoje um moleque de 12 anos, ele vê pornografia no celular. Mas, cara, há 500 anos atrás, um moleque de 12 anos estava fazendo sexo, porque era normal. Sim. Ele se casar nessa idade. Então, assim, claro, o pêndulo vai jogando um lado pro cá. E eu não tô descredibilizando. Contextos completamente diferentes. Por isso que eu acho que o problema não é o como, mas é o quê. Então, assim, o adolescente, ele tá numa fase que ele precisa descobrir quem ele é. Então, a crise do adolescente de 1000 anos atrás para esse é a identidade. Isso não muda, né? Não muda, entendeu? Não a muda. crise do adolescente de 1000 anos pra trás pra esse é falta de paternidade. Porque às vezes o pai saiu de casa ou não é um bom pai, porque nenhum pai é tão perfeito. Sim. A crise são os hormônios, então tem a questão da moralidade sexual. Então, as crises são meio que parecidas. Aí o como que muda, que tem a ver o acesso. De um lado, há 1000 anos atrás, a igreja primitiva teve que discipular adolescentes falando sei lá do quê, que eles eram muito novos e já viam as meninas aqui. E hoje em dia tem que falar do tigrinho, do TikTok, mas são os mesmos anseios, mano. Porque o homem é o homem e sempre foi o homem. Né? Não, tem razão. Então, só que aí, por isso que é muito mais importante estudar a idade do que a geração. A geração é importante, porque são os comos, eles se movem assim, esse é o celular, pinta a parede, usa LED, faz podcast, entendeu? Então os comos mudam, mas os assuntos são os mesmos. Mano. Eu achei interessante que o gapzinho de idade dos adolescentes que você cuidava, ele é curto, né? Assim, porque o pessoal às vezes fala adolescente, acha que é de 12 até os 17, que ele já não é mais assim, adulto. Por exemplo, na verdade, adolescente de 13 a 19, tá? Porque, até no inglês, né? São os teens, 13 até 19. Mas aí no Brasil, até porque o Brasil a galera é um pouco mais precoce até, aqui é mais fácil você achar ministério de adolescente de 12 a 17. Tanto que nos Estados Unidos lá é youth, e aí o youth começa de 13 até 19. Então você vê o Hillsong Youth, né? Young and Free lá, o Elevation Youth, é tudo o ministério de adolescentes deles. E jovem é o Young Adults, que aí acontece a partir de 20. Aí lá na Zion, o ministério de adolescente é de 12 a 17. Só que aí, antes era tudo Rise. Aí o que aconteceu? O pastor Teófilo começou a ver que isso foi uma sacada ótima. A maioria das igrejas que começam a ser plantadas, elas começam com Rise, 12 a 17. Mas com o tempo que o ministério começa a se desenvolver, e não só a quantidade, mas a liderança começa a se multiplicar de uma maneira melhor, aí a gente divide para Rise de 12 a 14 e Flow de 15 a 17. Por quê? Porque realmente, primeiro que você consegue ter mais assertividade liderando eles, e porque realmente existe um vão enorme de um moleque de 12 para um 17. Cara, você vai lá, eu me assusto. Eu não tenho barba, né? Tem só esse pelinho aqui na minha cara. Tem uns caras de 17 anos, velho, barbudo, grande. Sim. E tem os meninos de 12 anos, mano, que tio. Minha mãe, ela não sei o quê. E me chamava de tio, entendeu? Sim. Então é importante ter essa divisão para assertividade. Mas agora, é obrigatório? Não é, mas eu acho que no futuro, todas as igrejas que se desenvolveram vão chegar nesse lugar. Sim. Vão ter divisões nos adolescentes e também nos jovens. Porque lá a gente também tem isso. Lá a gente tem o Vox, que é de 18 a 29, e tem o Eclectus, que é 30 a mais. Que são os jovens profissionais, os jovens casados, os jovens que estão numa outra fase de vida. Porque, pensa, o cara de 30
pro cara de 18. O cara São de pais, 18, né? Às vezes o cara, entendeu? Tipo, eu, 28 anos, meu filho, já tá com 6 meses. Aí imagina eu no mesmo ministério que um menino de 18 anos que ainda tá prestando vestibular, ainda fica Totalmente pedindo dinheiro diferente. pra mãe, pra ir Outro no universo, McDonald's. né? Entendeu? Então, essas diferenças são importantes. E é isso pro púlpito. Porque eu, de 12 a 14, tinha uma pregação, que era a identidade, a maturidade, bases elementares da fé. Uhum. Eu tava ensinando o adolescente a ter agora a idade cognitiva para ele ser crente e converter de fato. Agora, o Nick, que vocês conhecem, que estavam comentando, o Nick que lidera lá o de 15 a 17, ele tem que falar de faculdade, tem que falar de chamado. Eu não Sim. tenho que falar de chamado pro moleque de 12 anos. Uhum. Não que é proibido falar, mas, cara, antes de tudo de chamado, ele tem que descobrir quem Jesus é, quem Sim. Deus é, quem é o Espírito Santo. Ele tem Quem que ser ele é. salvo, ele tem que ser batizado com o Espírito Santo, ser batizado nas águas, aprender a ler a Bíblia, entendeu? Uhum. Então, e aí a mesma coisa lá, o cara de jovens, aí eu tenho que falar, cara, eu tenho que falar, cara, na faculdade, pregar o evangelho na faculdade, tal. E o cara 30 a mais, eu tenho que falar, você tem que formar família, você tem que ser um sacerdote na tua casa, você já tem empresa, você tem que ser um agente do reino na tua empresa. Sim. Então, diferentes públicos, diferentes lideranças, diferentes mensagens. Sim. Até porque todo mundo, antigamente, essa informação era muito menos disseminada, né? Então hoje o adolescente já tem um combo de informação muito grande e uma outra faixa, mesmo que próxima, já tem outra, né? Mas eu queria fazer um gancho com relação à questão de propósito. Você fala sobre identidade e a gente tem visto um número, inclusive, muito alto de adolescentes, jovens com ideação suicida, muitos chegam, de fato, a isso. E muito, acredito eu, que aponta no macro lá, é que esse menino, essa menina, esse jovem, de alguma forma não encontrou um propósito, ele não identificou, não conseguiu chegar nesse ponto, a ponto de ter coragem suficiente para tirar na própria vida ou ter essa... Então, assim, como é que a gente... claro, você já explorou um pouco isso, mas essa questão de propósito, como é que a gente planta isso, como é que a gente trabalha nisso para que nessa fase a gente tenha condições de influenciar um pouco mais esse menino, essa menina, para que ele consiga construir melhor esse propósito, descobrir melhor esse propósito. Mas, cara, mas eu acho que o problema não é o propósito, entendeu? Tem que conhecer Jesus, velho. Eu tô dizendo que não existem pessoas que são convertidas de verdade e já se suicidaram. Não tô dizendo. Acaba acontecendo. Sim. Às vezes por várias coisas, uma tristeza, uma coisa ruim que aconteceu na vida, até uma coisa patológica e tudo mais. Mas eu acho que eu não tenho que ensinar propósito para adolescente, eu tenho que ensinar Jesus, entendeu? Eu tenho que, de fato, fazer o adolescente conscientemente, com suas convicções, a amar Jesus, cara. Porque se ele amar Jesus... Isso vai acontecer naturalmente. A vida dele vai começar a fazer sentido, entendeu? Porque senão ele vai olhar a vida como o mundo olha, que é tipo nascer, crescer, reproduzir, morrer, que é ter o que os outros têm, entendeu? Então... eu acho que o principal não é de fato, cara, você tem um propósito na sua vida, que você vai ser um grande homem. Eu recebo isso. Uma vez virou até meme lá, os caras mandaram uma pergunta pra mim no Instagram. Recebi uma palavra que serei uma voz para essa geração. Por onde eu começo? Aí eu respondi assim, comece não acreditando nessa palavra, hein? Entendeu? Tipo assim, cara, que ser uma voz... E aí, claramente, eu tendo no perfil, você via que era um moleque de 12, 13 anos. Uhum. Tipo, cara... primeiro, que responsabilidade a pessoa que profetizou isso, tipo, uma coisa muito longa. E segundo, cara, você não sabe nem ler a Bíblia direito, que você vai ser uma voz, entendeu? Então, a primeira coisa que tem que ensinar para o adolescente é quem Deus é, quem ele é em Deus, o que Deus espera de mim e o que Deus tem para mim. Entendeu? Ele tem que ter esse conhecimento. E aí sim, aí ele conhece quem ele é em Deus. Porque quem sabe quem é em Deus, o propósito já vem incluído. Já sabe que é filho, já sabe que é amado, que foi feito para se relacionar com o Criador dos céus e da terra, que sim, Deus tem um propósito, Deus tem um plano para aquela pessoa. Mas não é que, tipo assim, Deus tem uma promoção para você. Não, porque Deus não morreu por ninguém para melhorar a vida de ninguém. Jesus morreu pelas pessoas para dar uma nova vida nelas. As pessoas muitas que dessa daí, da questão do suicídio, tirar suas próprias vidas, é porque elas estão tentando entender a vida dela e quando ela vê que não é sobre essa vida, mas é aquela nova que Jesus vai ganhar,
você já resolve muita coisa ali, entendeu? Sim. Então, o que eu vejo é realmente... E muito também desses adolescentes, que acontece muito isso, é tipo uma falta de cuidado, de paternidade, falta de amor, falta de identidade mesmo. O cara não sabe quem ele é. Eu vejo que isso é uma coisa que acontece muito realmente nessa geração. É uma ditadura da sugestão. Então, assim, a questão da homossexualidade, ela sempre existiu. Sim. O de Paulo era até pior do que hoje em dia. Sim. Mas, naquela época, era muito da libertinagem e do hedonismo. Então, o que eu tô sentindo prazer, eu faço. Hoje, já estamos meio que voltando para esse lugar, mas também num lugar de sugestão. Então, assim, o diabo usa estratégias diferentes. Sim. Mas aquele dragão é a mesma véia serpente. Ele vai mudando a estratégia. Aí o que ele faz? O adolescente então ele pega uma frustração, uma decepção do adolescente e coloca uma ideia, uma sugestão. Não tenta. Por que você não come aquela maçãzinha? Entendeu? Uhum. É isso, cara. Então, tipo assim, eu comecei a liderar adolescente, então eu estudei bastante até psicologia. Então você tem como é que funciona as fortalezas da nossa mente? Né, o que a Bíblia diz, né, que são fortalezas e só aplaude Deus para quebrar. As armas espirituais são fortes em Cristo Jesus para quebrar fortalezas. É o texto de 2 Coríntios. O que acontece? Acontece um evento na sua vida. Esse evento ele pode ser um trauma, ele pode ser uma falta ou até uma coisa boa. Uhum. Acontece um evento. Esse evento gera um sentimento. O que você faz com esse sentimento gera uma crença. E essa crença vira um comportamento. Então, o comportamento homossexual ele vem de uma crença, eu acho que eu sou assim. Por quê? Porque eu tive um sentimento, porque esse sentimento veio de um trauma, de um acontecimento. Então, muitas vezes, nasci sem um pai, um trauma, uma falta. Essa falta gerou um sentimento. Eu não tenho paternidade na minha vida, não sei o que. E aí, vem o diabo também atacando essa hora, pum, vem uma crença. Eu acho que eu sou isso, porque eu acho que eu sou isso, eu faço aquilo. Consolida Então, tem várias maneiras. Tem a falta, tem o trauma, fui abusado, nasci sem... Ou nasci com, mas era muito agressivo. Não era exato. Ou até aqui tá tudo normal. Só que aí eu sou um adolescente feio. Porque todo adolescente é feio. Exatamente. Eles estão na idade de ser feios. Dente meio torto, espinha, estranho, crescendo, menina meio tal. Aí toma um não de uma menina. Aí ele é um zoado. Aí chega alguém, um viado de Satanás, e fala: como é que você sabe? Às vezes você gosta de homem. Aí pronto. Teve um trauma, gerou sentimento. Aí veio uma convicção, né, uma ideia, uma sugestão. Aí ele vai. Então, pra tudo, cara. Essa questão de sexualidade, a questão de depressão, de ansiedade, de suicídio. A maioria delas, do adolescente, vem dessa ditadura da sugestão. Será que você não tem? Será que você não é? Será que você não é ansioso? Será que você não é depressivo? Será que você não tem TDAH? Será que você não tem que se matar? E por aí vai. Cara... Passou 1 horinha e pouquinho aí já. Que isso, não tem como continuar aqui não. Não tem como Cara, muito continuar legal aqui, mesmo. Gabriel, valeu mesmo pelo seu tempo aqui. Eu acho que é muita coisa realmente, mas... A gente já marca a parte 2 aí, se vocês quiserem. Isso, exatamente. Tu tá pertinho, tá pertinho. Não vou contar aqui, mas depois, em outro momento, vocês vão saber. Mas o Gabriel vai estar com a gente aí em outro momento. E, cara, não sei se a Lei quer complementar alguma coisa, se não, fica à vontade aí. Se vocês quiserem, gente, eu fico aqui até meia-noite. Minha mulher já tá dormindo com meu filho. Eu moro aqui perto, então tudo bem. Tá tranquilo. Não, eu ia falar, assim, achei muito... Queria falar um pouquinho mais, se a gente puder, Vamos lá. Final, sobre os jovens da universidade. Tá. Porque eu acho muito interessante. Você foi um fruto disso, né? Sim. De alguém que foi alcançado na Sim. universidade. E a gente sabe que esse momento, e assim, eu sou universitária, eu Você posso faz o dizer... quê? Eu faço jornalismo. Aonde? Faço na Faixa, é lá no Rio de Janeiro. Legal. Por isso você comunica mas eu bem. Parabéns. Obrigada. Obrigada. A gente de comunicação fica falando. E assim, é um universo muito plural. Então, muita coisa acontece. Você é bombardeado por muitas sugestões, muitas ideologias. Sim. É um momento, eu acho, que você é muito confrontado por aquilo que você acredita. Sim. E eu não digo nem só quem é cristão. Eu acho que pra qualquer pessoa, em tudo. Porque você começa a conhecer muitas pessoas. Eu digo por mim, assim, como nasci num lar cristão, você acaba crescendo dentro de uma bolha. Onde, em determinado momento da sua vida, você percebe que os seus amigos são apenas pessoas que compartilham da mesma fé que você. E todo mundo ao seu redor pensa como você. Você vai para um ambiente onde todo mundo pensa diferente.
E onde tudo te é lícito, né? Mas por isso que a liderança tem que já sempre pensar nisso. Sim. Então, uma liderança de adolescente, ela já tem que ir preparando as convicções. Pra quando ele chegar lá Não na frente. por osmose, entendeu? Tem que ser intencional, porque senão o adolescente ele cresce nessa osmose, que é Sim. tipo, esses aqui são meus amigos porque eu cresci aqui. Eu sou crente porque meus pais são crentes. E aí virou osmose, não é a convicção dele, é o Deus dos pais deles, Sim. é os amigos da igreja dele. Então, ele tem que ir formando isso. Até o cara que vai chegar ali dos seus 16, 17, o líder dele tem que começar já a ensinar, cara, você tá indo pra um lugar que é isso, isso, isso. E aí, quando ele entra na faculdade, ao mesmo tempo ele tá no Ministério de Jovens. E o Ministério de Jovens também tem que trazer uma mensagem relevante pro ambiente dele. Sim. Agora, vamos lá. Tem um dado, ele já é meio antigo, mas ele continua atual. De 2019, não, 19, sei lá, ele é meio já antiguinho, assim, da Lifeway Research, já tá na hora de fazer um novo. Mas ele muita gente usa ele, que é um dado que 60% dos adolescentes cristãos que entram numa universidade, ou seja, se tornam universitários, eles se desviam até o fim da faculdade. Então, de 6 a cada 10 perdem a fé na faculdade. Você pode olhar isso de uma maneira burra, ou tal, e falar, nossa, faculdade é do diabo, então não vou mandar meu filho pra faculdade. Isso é uma maneira burra. Pois é. Por quê? Porque os futuros líderes da sociedade estão na universidade, cara. Sim. Então, se você alcança os universitários, você está discipulando uma nação no futuro, ao longo prazo. Porque o futuro presidente do Brasil, daqui 40 anos, provavelmente está fazendo direito lá na Sanfran, na USP. O futuro ministro da Educação está fazendo pedagogia lá sei lá na onde. O futuro ministro da Comunicação, ele está fazendo na SPM. O cara da engenharia, entendeu? Então, assim, quando nós alcançamos os universitários, primeiro que o evangelho é para todos. Sim. Então, assim, o cara que está numa faculdade, ele precisa ser alcançado. Sim. Tem um termo que chama nação não alcançada, certo? Uma nação não é um país como Brasil. Uma nação é um grupo de pessoas. Por isso que tem a nação corintiana. Infelizmente. Infelizmente. Mas tem as nações. Sim. Nação rubro-negra. Você é flamenguista? Eu sou flamenguista. Então é nação rubro-negra. Você é flamenguista, né? Que Não, você é lá sou São Paulino. São Paulino? São Paulino, pô. Sou do interior de São Paulo. Que eu pensei que você era lá de Floripa, lá do sul. Enfim. Aí você tem nações. Nações são um grupo de pessoas que se identificam com a mesma coisa. Os universitários são uma nação. Porque eles são um grupo de pessoas. Sim. Só que se você olha dentro das universidades, você tem um número baixíssimo de cristãos. Então, é uma nação não alcançada. Então, primeira coisa, você tem que pregar o evangelho na universidade porque você tem que pregar para todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Segundo, quando você prega para o universitário, você alcança os futuros líderes da sociedade. Entendeu? E principalmente porque para um crente sobreviver na universidade, ele tem que viver uma fé ativa. E é por isso que eles se desviam. O ponto não é que, meu Deus, estou sendo bombardeado. Oh, meu Deus, tinham mentido a vida inteira para mim, tinha me excluído da verdade. E quando eu cheguei na faculdade, descobri a verdade. Não. O ponto é que você chegou na faculdade sem convicção. Sim. E aí, cara, quando chegou a pressão do mundo, você viu que a tua convicção era fraca. E não só isso. Você tem até uma convicção boa. Só que evangelho só tem 2 marchas. Pra frente ou pra trás. Não dá pra sobreviver. O cara que chega na outra semana e fala, ufa, mano, essa semana eu não transei, eu não bebi, eu não fiz isso e aquilo, sobrevivi. Mano, se você não estiver pregando o evangelho na sua faculdade, existe uma chance altíssima de você se desviar. E se não se desviar, se esfriar para se desviar. Então, o ponto do Pockets, nós acreditamos naquilo como o Dunamis acredita, que é um despertar, um estabelecer e um transformar. Um despertar de uma geração, um estabelecer do reino de Deus e uma transformação com a cultura dos céus, que é o que a gente acredita como avivamento. Avivamento é feito de 3 fases. O despertar dos santos, não o Santos Futebol Clube, que não está despertado nem um pouco, vai ser rebaixado de novo esse ano, mas o despertar dos santos, a grande colheita de almas e uma transformação social. Todo avivamento aconteceu isso. Você pega o avivamento de Gales, pega o avivamento da Rua Azul, você pega o avivamento de John Wesley. Existe um despertar dos santos, que são o quê? São os crentes que acordam para a vida e falam, eita, eu preciso pregar o evangelho. Sim. Porque eles acordaram para a vida, agora começa a ter salvação, começa a ter grande colheita. E depois tem grande colheita, começa a ter uma transformação social, uma transformação cultural. Entendeu? E é nesse lugar que a gente quer chegar.
Entendeu? No Brasil, a gente fala muito de avivamento, em qualquer igreja. Avivamento para ser sustentável tem que chegar na terceira parte, cara. Transformação social. A gente para só na salvação. A gente vê um monte de gente sendo salva. Aí você vê o Brasil hoje. 30% e mais de evangélicos, mas continua tendo desigualdade social, continua tendo um monte desses problemas de depressão, de ansiedade e roubo e corrupção. Por quê? Porque a gente tem que amadurecer para esse lugar de transformação social. E aí, voltando para o jovem universitário, então o Pockets, ele é algo que Deus moveu, e existem outros grupos universitários também super bacanas e tudo mais, mas o Dunamis nasce com esse propósito de pregar para os jovens universitários para despertar jovens cristãos dentro da faculdade, porque eles só vão sobreviver na universidade se eles avançarem o reino lá. Com certeza. Se permanecerem no 0 a 0, eles podem virar estatística. E qualquer Aí universitário... o cara fica torcendo. Será que eu seja os 40%? Bem provável que seja os 60%. E qualquer universitário, qualquer pessoa que já passou sabe disso. Então você vai abrir um pocket lá Vou na abrir faixa. um pocket. Muito bom. Ao vivo aqui, tá gravando. E só pra gente finalizar, queria só fazer um momentinho aqui. Se você tivesse agora uma mensagem, 15 segundos, que você soubesse que fosse chegar em todos os jovens do Brasil, assim, o que você falaria? Cristãos? Evangélicos. Evangélicos. O que você falaria? Caraca, mano. Pior que tem Tempo! tem um Muito anime brincando. que isso acontece e eu assisti, eu queria que isso acontecesse na minha vida também. Cara, eu acho que eu falaria pra eles... Ai, meu Deus, que difícil. Eu quero que isso vire um corte bom. Tô brincando. Mas O Jeff tá no jeito. o Jeff já tá lá. Obrigado aí, produção. Não, mas eu acho que eu falaria, cara, pra todos os jovens que Jesus morreu por eles para que eles pudessem pregar o evangelho. O evangelho não é só sobre aquilo que Deus pode te dar, mas é por aquilo que você pode ser útil para o reino de Deus. Falaria para eles que eles devem buscar o mover de Deus, eles devem buscar ser revestidos com o poder de Deus para a pregação do evangelho. Acho que, na verdade, eu citaria Atos 1:8. Esperem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos com o poder do alto para se tornar minhas testemunhas em Judéia, Samaria, Rio de Janeiro, Brasil, até os confins da terra. Que é Cosmópolis aqui. Tô zoando. Tô zoando. Sem brincadeira. É porque, enfim, Não, isso. tá certo. Mas acho que eu falaria isso, cara. Tem que ser relevante, cara. Tem que pregar um evangelho relevante. Incrível. Não pode só sobreviver, tem que viver com vida em abundância, entendeu? O jovem cristão, ele não pode achar que é só consumir. Não, o que você tá dando? É isso. Entendeu? Não seja esse crente gordo, espiritual, que só fica recebendo. O que você tá dando? Começa a fazer mais. É isso. Perfeito, Gabriel. Muito obrigado. Foi um Valeu, prazer ter gente. você Falei aqui, muito viu? aí, mas da A hora. gente vai Show de marcar bola. a parte 2. Vai Marca, ter a que- gente fala um monte de outras Vai coisas, se ter vocês que ter, vai quiserem. ter. Pode deixar. Muito Cara, obrigada, muito de obrigado. verdade. Obrigado Tamo você junto. que ficou com a gente durante todo esse tempo. Não esquece de mandar esse link pra todo mundo que você conhece aí nos seus grupos. WhatsApp, Telegram, se você ainda usa Facebook, tudo Você mesmo. é um senhor de idade, usa Marca a Facebook. gente, brincadeira. Marca a gente, manda aí no grupo de jovens, manda no grupo da igreja. E continua acompanhando as redes da MJ pra você ficar sabendo quando tiver episódio novo aí do Papo Com no É ar. isso aí. Obrigada, Lucas. Valeu, galera. Fechou. Até mais, Gabriel. Até o próximo. Valeu, Tamo Deus junto. abençoe.